Saci na Escola Nacional Floresta Fernandes. Estou aqui para apresentar para vocês um som que se chama Pedagogia da Pandemia. A gente reuniu 3 MCs, Diego Zamura do Paraná, John Miller de São Paulo e Lui MC de Alagoas. Tudo feito através de telefone, que era para a gente poder falar sobre a conjuntura, toda a crise econômica, toda a questão da pandemia. Desde já agradeço, espero que vocês curtam. Esse é o som, sigamos na luta. A luta continua, a guerra é feroz, eles têm poder letal, nós temos poder da voz que voa alto, da na frente até a voz, iniciando a ganância dos paletós de nossos avós, desigualdade social e tanto que atroz, gerado para sustentar a riqueza que alguns já dizia que o sistema não é por todos, eles escravizaram para ser tudo por um, conceito que detém a riqueza mundial, que oprime e perpetua regime colonial, transforma tudo que é coletivo em individual, que promove cruelmente extermínio global. Mata quilombola sem terra índio, corta da educação e aumentar construir o presídio. O papel do Estado não seria dar o subsídio, é secundário, prioridade é o caso ao genocídio. Coreia, através de um vírus, presidente faz campanha genocida chamada de mito. Entre a ciência e Bolsonaro, em qual eu acredito. Ministro que não resolve conflito, foi na minha visão, fala que eles teriam. E a quarentena atrapalha a economia. E o patrão estou no carro importado, traz o trabalhador, você contaminado. Nunca fui trabalho louco, no museu lotado. Apenas o pior para todos os desempregados. Quem trampa no informal é louco, barato. Cinco boca no barraco, espera pra encher o prato. Muita gente, pouco espaço, pouco arejado. Alguns lugares que ainda não chegou água potável. Higienização além das mãos ocorre, isso é fato. Defesa social de favelado em favelado. Sistema de saúde tela desprecarizado. Proposta abandonar os serviços dos privados. Não funcionários atuam em situação vulnerável. E salvam vidas pelo extremo desse cenário. Isolamento é necessário para sobreviver. Mas me diz como fazer, sem dinheiro de comer. A solidariedade entre nós diz para vencer. E pode contar com nós do MST. Comida sem veneno pra comer, pra vender, pra doar quem precisa. E pra defender. A reforma agrária é agricultura familiar. Comida na mesa só existe se plantar. Planta e colher é a nossa prevenção. A minha e a sua de toda a população. Enfrentar o Bolsonaro é sobreviver sem questão. E se calar a nossa voz, as pernas gritarão. A necropolítica do Estado genocida e falsa dicotomia entre economia e vidas no projeto. Política da milícia no poder. Existe que você é programado pra morrer. A pedagogia da Covid-19 nos ensina o vírus como se combate com revólver, nem com falsa facada. O fascismo se combate com as quebradas organizadas. Na crise sanitária, os bancos recebem bilhões, população carcerária, presas sem condenações. Esse é o recado transformado do capital, que é dia, auxílio emergencial. O neoliberal pede intervenção do Estado para manter o lucro do seu grupo privado. O pobre no barraco pensa o que fazer, obrigado a ir trampar para trazer o que comer. Um auxílio aliado sem saneamento básico, com calor do caralho, não tem água potável. É pandemia nas moradias, na periferia, no mangue, serra abaixo, ou então serra pra cima. Pra sobreviver, você tem que ver a vida. É preciso combater falsas notícias. Hoje quem defende a cloroquina é quem quer aliviar com pesticidas. Atletas que correm de debate, fugir da resposta é a sua habilidade. Mas aqui é nós por nós com muita solidariedade. E por isso eu não nos salve. Eu mando um salve para quem faz um corre real contra a exploração de classe e opressão racial. Enquanto os portadores falam de economia, nossa voz diversidade canta pelas vidas. Enquanto nós vivemos uma pandemia, veja a elite preocupada só com a economia. E diz que quarentena é por ideologia de quem não quer trabalhar. Vagabundo esquerdista e fazem passeadas pra voltar ao trabalho. Com seus carros encantados com o vidro fechado, pra não correr o risco de ser infectado. Mas um pouco de se fuder e ficar todo lascado. Se posta tão explícito contrato social de quem acha que a morte do pobre é banal. Porque se tu morrer, patrão, não fica de luto. Põe outro em teu lugar, como faz com produto. É assim que se constrói rege. Pensamento de burguês safado que não passa um veneno, que vai lá no mercado e limpa a prateleira. Essa é a ideologia da elite brasileira que não pensa no próximo, só se o próximo dá lucro. Bem-vindo ao futuro, em dias obscuros, violações. Só tem força com
importante que a vida na gente. A luta de classe nunca se fez tão presente. O Brasil seria até melhor se aqui tivesse um presidente. Fala. E aí, pessoal? E aí, todo mundo? Salve, Cris, já tá na área. Olá, boa noite. Boa noite. Queria trazer essa abertura enquanto a galera ia chegando na nossa sala de espera, para a gente começar assim, devagarinho, na pedagogia da autonomia, pedagogia da pandemia, do pessoal da Escola Florestan Fernandes. Para mim, acho que é uma forma incrível de manifestar esse discurso. Eu achei sensacional. E o próprio termo, sim, pedagogia da pandemia, acho que Paulo Freire teria trazido esse termo atualmente, tenho certeza. Então, Cris, como tá você? Eu não te vejo. Por que teu vídeo está escuro? Não sei, porque era pra viver, tá? Aqui pra mim tá normal. Para mim, parece que o teu vídeo está escuro. Eu não vejo o teu rosto. Será por quê? Vou tentar ver aqui o que acontece. Então, Cris, conta para mim como vai tudo. Tá tudo sob controle? Me ouve bem? Cris? Acendi mesmo a luz. Oiê, tudo Aê! bem? Agora eu tô vendo uma iluminação aí. Melhorou? Melhorou. Mas agora eu vejo Então, a outra face. Tô vendo a parte de trás. Não tô vendo teu rosto. Tô vendo a porta lá no fundo. Tem que virar a câmera. deu pra ver agora? Pronto. Deu. Agora estamos conectados agora de frente. Então, Cris, Sim, essa boa é a noite. nossa quinta conversa. Foi a Ana Letícia, a Gi, a Mônica e não, a quarta conversa, né, dessa série de conversas sobre práticas educativas e natureza. E a Cris, né, para todo mundo que está chegando e está aí, a Cris é uma pessoa incrível que eu conheci, apresentado pelo Dael, um outro sujeito também que eu estou pensando para entrar na segunda temporada aí dessas lives, né? E quando ele me apresentou a Cris, ele simplesmente me disse assim, cara, você precisa conhecer essa mulher. Ela olha um fungo na planta e consegue saber se vai chover daqui a 3 meses. Aí eu falei, o quê? Aí ele falou, ela é astrogeofenomenóloga, ela consegue pensar a influência dos planetas no solo terrestre. Aí eu, como é que é isso? Nunca tinha ouvido falar esse termo antes de saber quem é Cris brasileira, né? Então, Cris, faz uma apresentação tua aí, dá suas boas-vindas aí para a galera que está assistindo a gente. Legal. Boa noite, bem-vindo todos. A gente vai conversar um pouco sobre aprendendo na floresta e eu vou falar um pouco da minha experiência como aprendiz, né, da Mãe Natureza, aí falando um pouco assim dessa relação dos astros do sistema solar guiando o reino vegetal, mas também, por outro lado, guiando todos os seres da Terra, né, que é a astrogeofenomenologia. O que é isso? É uma ciência a partir da astronomia agrícola, dos ensinamentos do Rudolf Steiner, da antroposofia, da fenomenologia goetheana. E eu fui desenvolvendo um trabalho de percepção da relação da luz com o reino vegetal. E como a gente também trabalha muito com a questão assim dos movimentos sociais, onde a questão da monetização é um desafio faraônico, né? E também não somente isso, assim, apoio, subsídios para o desenvolvimento dos movimentos sociais como dos
agricultura familiar é bem desafiante. Tem um termo popular que fala: o sol nasce para todos. Isso é real, né? Mas quando a gente diz que isso é real, é assim, você também pode fazer uso dessa energia. Ela é gratuita, ela é abundante, e no Brasil, acho que assim, é o reino do sol. Fazer uma área, Olha, uma Cris, está terra cortando um pouco o produtiva, né? teu E áudio. também, assim, não só na água. Aqui fica melhor, será? Assim? Eu não sei se é a sua E aí conexão, Cris. potencializa, você pode... É possível que seja. Ué, pode ser, será? Melhorou agora? Ah, ela vai indo, vai oscilando. Mas eu Tá, não quero te interromper, não, porque eu estava aqui, essa frase que você ia dizer, para mim estava absolutamente incrível. Continuo dizendo o que você está falando, mas estava cortando. Tá, então assim, aí você consegue potencializar uma produção, fazer uma produção em larga escala, usando a astronomia agrícola e sem a necessidade de intensificar a dependência com insumos agrícolas para fazer uma área Ô, produtiva, Cris, o né? que são Então isso de insumos fato é agrícolas? Acho que autonomia. para mim, para você que estamos ambientalizados, isso é muito claro. Mas quando eu falo insumo, por exemplo, NPK pode? É Não. insumo, né? É insumo, é Então, insumo. Na verdade, você tem os insumos naturais de química orgânica e tem uns insumos artificiais, né, que são os de química sintética. O uhum. que ocorre assim, por exemplo, se a gente faz uma produção de alimentos baseado numa fertilidade, ou, portanto, numa adubação, portanto, na introdução de um insumo agrícola NPK, você está produzindo um alimento que eu diria até hoje, nessa data, é importante talvez eu falar nesse formato que eu vou falar agora, para a criação, a nutrição de escravos. Porque você cria um corpo apenas nutrido em NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Portanto, assim, um ser com muita massa muscular para ele ser um bom operário, né, ter força, pouca vitalidade mental para ele não desenvolver uma intelectualidade, na verdade, assim, o pensar, o duvidar, né, e acreditar nos desafios assim como possibilidades, caminhos para encontrar soluções e, portanto, para desenvolver pesquisa, aprendizado, né? Então, com isso, você tem uma nutrição que favorece um ser que é serviçal. Nossa, que Né? linda essa aproximação que você está fazendo de exploração escravocrata da produção agrícola, né, ou dos vegetais, dos alimentos, no dia como hoje, né, 13 de maio, que é o marco da abolição, né, da escravidão no Brasil, mas sempre há o dia 14, né, há sempre a liberação dos agrotóxicos, né, ou seja, dá liberdade para os escravos, mas não dá a cidadania para os povos escravizados, né, até hoje. Nossa, que lindo isso é incrível, né? Quer dizer, você fala assim, eu falo, Cris, apresenta aí. E ela já chega com o pé no peito. Foi assim, gente, que eu conheci essa mulher no Bosque Ecológico do UBM. Ela foi dar um passeio comigo lá junto com o Dael, nosso grande amigo. E é assim que o cartão de visita dessa mulher é assim, ela chega com o pé no peito. Então seria isso que é a astrogeofenomenologia, né? A gente Sim, conseguir isso. ver os fenômenos astronômicos, né? E a influência que eles têm na agricultura, né? Do tipo, no plantio, na colheita, na preparação dos alimentos, né? O meu amigo Fausto, que está aí, meu compadre, nos assistindo, correu que a gente, eu estava com dor na coluna, mas ele falou, cara, precisamos semear nessa lua, super lua. E semeou, o Fausto foi lá no campo das fotos que hoje eu pus no perfil aqui da Floresta Educadora, e as sementes estão assim. É incrível como que os fenômenos astronômicos influenciam na agricultura, né? Sim, sim, eles estão direto assim, os astros do sistema solar e as constelações zodiacais estão diretamente relacionados com os elementos químicos. Então, se a gente consegue fazer um balanço químico do campo, da área que você está intervindo com o plantio,
E os aspectos astronômicos, você consegue potencializar isso, incorporando essa luz e potencializando a disponibilidade, né, a capacidade de troca catiônica, que é a CTC, e daí com isso você cria uma solução de nutrição para o desenvolvimento do reino vegetal. E daí o que é mais importante, porque você faz isso com um balanço ideal de macros e micronutrientes. Portanto, o ser que vai ser nutrido desse alimento, ele tem uma nutrição integral do seu ser. Ele não está só alimentado, né? Ele está nutrido de fato, né? Isso, É exatamente. diferente do alimento para o nutriente, né? Isso. Então, Cris, vou te lançar uma primeira pergunta aqui do meu roteirinho. O que é que você aprendeu com a natureza? Nossa, eu aprendo o tempo todo com a natureza. A primeira coisa é que, assim, a natureza, né, especialmente o reino vegetal, nessa expressão da natureza, é que, assim, tem uma relação intensa com a luz e com a água, né? Então, é muito fácil você produzir água a partir dessa compreensão da relação da luz com o reino vegetal. Então, esse eu acho que é, assim, o aprendizado que eu mais admiro e que eu mais, talvez, assim, use no meu dia a dia, especialmente trabalhando na caatinga nordestina, que é onde o fator água é fundamental. Então, assim, usando os aspectos da luz, dessa trama dos astros do sistema solar, com essa relação deles com o reino vegetal, eu vou descobrindo o caminho da água subterrânea e plantando espécies em determinadas constelações, com determinados aspectos do sistema solar, e eu faço a produção daquela água, seja tirar ela de uma questão de salubridade, ou simplesmente disponibilizar ela para ter um solo úmido e o desenvolvimento. Então, eu acho assim, esse é o meu aprendizado que eu mais amo em relação a essa questão da astrogeofenomenologia e a relação minha com a natureza. Agora, a natureza é uma universidade, né? Quanto mais você... É uma pluridiversidade, não é Isso, é uma multiversidade, uma pluridiversidade, né? É isso. Quando eu te fiz essa pergunta nas nossas conversas prévias, você também provocou a dizer o que você aprendeu com a natureza através, né, por meio do projeto Floresta Escola da oficina Curumim, da escola Celso Pacheco. O que você aprendeu lá nessa oficina? Com as crianças, Rafa, nossa, é uma coisa incrível, é uma experiência também maravilhosa. Nos Porque, ensinam assim, muito, né? Muito, são encantadoras. A partir do momento assim que elas entendem a relação da luz na mecânica do reino vegetal, nossa, é desafiante, assim, você tem que ter, sei lá, uma varinha de fada na sua mão o tempo todo, porque a partir desse momento que elas entendem um pouco mais dessa mecânica, eu às vezes fico assim, eu não sei do que eu tenho mais medo, se das respostas ou das perguntas delas, né? E aí, na escola Celso Pacheco, que é uma área de quebrada mesmo de São Paulo, no município de Carapicuíba, né? Com crianças eu peguei crianças do 4º ano, que eram praticamente consideradas crianças analfabetas. Analfabetas, a gente está falando de 7, 8 anos, né? Isso, elas não conseguiam ler e escrever, e quando elas escrevem, elas não conseguem ler, elas não conseguem compreender o que aquilo está dizendo, né? Não tem um sentido para elas. E a partir do momento que elas começaram a plantar, a se envolver com o reino vegetal e foi entendendo essa trama, desenvolveu um interesse pela escrita, pela história, pela matemática, pela a percepção do espaço, a geografia, né? Então esse foi um aprendizado assim que eu achei muito assim encantador, que foi desafiante no começo, mas que depois assim achou uma corda que quanto mais a gente puxava, mais a gente aprendia dela. Né? As imagens que você me mandou dos trabalhos das crianças são dessa escola? Sim. Quer mostrá-las agora? Sim, pode ser algumas, podemos começar. Vamos lá. Temos aqui uma primeira imagem. Essa eu acho bem interessante, porque assim, quando a gente começa essa escola, ela tem um espaço muito grande de área verde e era considerada assim, um local de marginalização social, né? Porque assim, ficava um matagal e aí ninguém ia lá e daí todo mundo tinha medo,
achava que tinha escorpião, aranha, bicho, enfim, toda essa história. Além do que, assim, as pessoas que iam lá, elas iam para fazer um uso do espaço, não como um espaço de área verde, mas, enfim, como usar droga, por exemplo, né? E aí, quando a gente começou a entrar no espaço e a ocupar o espaço, no início, assim, as crianças, eu pedi para que elas fizessem um desenho do que tinha ali naquele espaço. E aí tem toda essa percepção da história da árvore, da jornada da árvore, né? No final, esse desenho que você está aparecendo agora, elas já vão compreendendo a história da árvore, assim, a sua estrutura esquelética, o seu formato, né? Vai O seu mudando processo, né, isso. de broto para floração, para E aí uma amadurecimento. coisa... Isso. E, por exemplo, nessa foto que você está aí, elas já entendem essa relação da luz com o reino vegetal. E aí uma coisa, por exemplo, que me impressionou bastante, elas colocam na raiz o sol, uma luz. Mas daí não é porque tem um sol lá, mas tem um calor. Elas entendem isso como uma usina Entendi. de Sim, produção, essa sim. trama das raízes, né? Então, essa Quer dizer, percepção das crianças... a percepção clara da transformação da energia luminosa, né, energia solar para energia química, ou não? Sim, exatamente isso. Mesmo que assim, elas não sabem, elas não conseguiriam fazer a equação da fotossíntese, mas elas entenderam plenamente a relação da luz nessa questão da sustentabilidade da árvore, né, e das plantas como um todo, e não somente isso, a simbiose das plantas do reino vegetal, especialmente Essa das aqui que você está árvores. falando que tem a luz aqui, né? Isso, isso. Então, é impressionante como isso assim predominou em todas as crianças, né? Foi assim predominante essa questão de trazer uma estrela, um calor, alguma coisa que representasse calor na rizosfera, naquilo que está debaixo do horizonte, né? Que incrível, que incrível. E como é que é esse espaço escolar? Ele é rural? Porque quando você fala de entender a luz, provavelmente eles têm ar livre, é uma escola que tem uma área exterior provavelmente considerável. Ela é urbana, na periferia de São Paulo, nesse município de Carapicuíba, não é rural, mas tem uma Ou área verde muito periurbana, grande. né? Vamos dizer assim, é uma área Isso. da transição ali do urbano com o rural. Faltou uma imagem aqui, essa das folhas. Essa também, assim, é onde a gente usa a luz para combater doenças, né? No caso, doença fúngica atacando uma espécie, e aí depois a gente vai, a partir do que eu chamo assim, uma alquimia, né, do reino vegetal, onde a gente vai podando a planta em determinados aspectos e ela vai, por si mesmo, sanando, então o animalzinho, no caso o fungo, não consegue mais atacá-la, né? Porque ela deixa de ficar produzindo aminoácido e consegue fazer uma síntese, né, proteica, e daí, portanto, ela não tem mais uma substância simples, e sim substâncias complexas, e daí o fungo, por exemplo, que tem um sistema metabólico simples, não consegue mais usar aquela folha, porque ele não consegue metabolizar substâncias complexas, Agora, né? quando você fala em metabolismo, em fungo, com as crianças de quarto ano, e rola, elas Sim, acompanham. é isso. Elas super acompanham, não somente isso, como elas começam a questionar os professores na sala de aula. Depois, Então né? muda, sim, sim, porque daí elas têm toda uma Esses chave de professores devem te compreensão. odiar, né? Meu Deus, Não, no caso dessa escola Cris, a amaram, criança está foi me perguntando o que é metabólico, eu sei lá que é metabólico. isso é muito comum na maioria das escolas, mas nessa escola não. Nessa escola o projeto foi assim um sucesso. O tempo todo os professores se envolveram. Aconteceu algo assim que foi muito marcante, porque assim tinha dificuldade no processo de alfabetizá-las, né? E aí depois, com a introdução do Floresta Escola, a oficina Curumi, aconteceu das crianças saírem desse impasse, né, da alfabetização. Então despertou o interesse pela escrita, né, por calcular. Então elas começaram a determinar a área quadrada. Então, assim, a forma dos canteiros que a gente ia fazendo,
tudo isso virou um estudo de desenho Ou geométrico, de seja, há matemática, de uma criação. aprendizagem significativa, né, desses conteúdos Sim, houve curriculares uma... no Sim, contexto de percepção da fenomenologia e da agricultura e, né, da luz. Agora, para ter luz tem sombra, né? sim, E essa sombra também é posta, porque a atividade fúngica não dá muita relação com a luz, é preciso ter a sombra, né, para que os rizominhas, né, possam aflorar. E sim. E aflorar, isso não sei também é nem um se é uma outro... palavra também que cabe aos fundos, mas pronto. Sim, não, mas eu acho que sim, é uma palavra boa. O cogumelo, ele é E um fruto do fungo, é isso? isso, isso Eu mesmo. descobri isso, eu fiquei chocado. Para mim, o cogumelo era o fungo, mas não, tem toda uma vida né, na risosfera, que é o subterrâneo, Sim, né? O sim, submundo. sim. Inclusive, mandar um beijo para minha amiga Cris, que fechou o submundo. Ela tem um bar que chama Submundo. Fechou, e eu falei, cara, como é que uma pessoa fecha o submundo? O submundo não pode estar fechado. Olha, queria agradecer aqui a presença da E essa... Filipa, que está lá em Portugal. Lá é 1 da manhã, 1 e pouca da manhã, e tá lá curtindo a Cris. Ô, Cris, é uma pergunta assim, quando eu falo o que você aprendeu com a natureza, é porque a gente não fala desse lugar professoral, né? De que o professor professa o conhecimento como a verdade absoluta. Tá sempre o papel freiriano, né? O papel do educador para o Paulo Freire é esse lugar de ensino-aprendizagem. Enquanto você ensina, você aprende. Então, quando eu te pergunto o que você aprendeu com a natureza, eu te também trago a pergunta de o que a natureza te ensinou como grande educadora. O que a natureza te ensinou? De forma direta, não é assim, você aprendeu pela sua curiosidade, né? Mas teve uma coisa que a natureza te ensinou por uma lição, que ela te deu uma lição assim, que você falou, olha, duvidar. Ela me ensinou a duvidar, e também outra coisa que a natureza me ensinou bastante assim é a coragem, né? O desbravar, ser resiliente assim. As plantas, elas nascem no meio do concreto e vivem, e dali elas tiram água, sabe? Tiram todos os nutrientes, e em geral a planta que nasce nas frestas de concreto no são meio as mais incrível. Eu incríveis. falo, isso é resiliência, isso sabe Ela viver produz água da atmosfera, né? Ela consegue tirar da água atmosfera, né? Não precisa ter do água ali no nada, pé, assim. ela transforma a Não. água em processos metabólicos, né? Então, eu diria que assim, na lata é isso, duvidar e resistir. Agora, ó, você está atuando nesse projeto Curumim agora, atualmente, está em contato com eles? Agora eu estou de Não, quarentena. mas o último trabalho que você estava fazendo era ali? Foi ali? Sim, continua, mas esse ano as aulas, enfim, estão interrompidas em função E como é que está sendo essa dessa... manutenção do afeto com as crianças de modo remoto? Você tem contato com eles? Como é que você está fazendo para continuar é, é, né, descobrindo esses processos com as crianças dentro de casa? Assim, a ideia é um pouco assim que elas continuem cuidando na casa delas, porque até o momento a gente não começou ainda com as aulas online, em função de questões mesmo burocráticas do sistema, né? Tem toda uma questão de equipamentos, aparelhos, tal, e ainda não chegou até lá, e não sabemos em quanto tempo isso vai ser atendido ou não. Então, nesse exato momento a gente está desligados, mas as orientações em sala de aula era que todos continuassem o processo em casa, né, na medida que fosse possível, porque isso também foi uma coisa que aconteceu naturalmente do projeto. As crianças começaram a fazer horta em casa, e aquelas que não tinham espaço de terra, né, elas começaram a fazer a cultura nos vasos. Então a gente começou, inclusive, a entender um pouco o que são as hortas verticais, né, e o que pode ser cultivado em vasos em função desse interesse das crianças. Agora, você Que, de também é certa forma, permacultora, né? sim, Eu ouvi uma vez em Portugal e fiquei com isso na cabeça, que a superfície urbana ela é muito mais cultivável do que a superfície do campo, porque o campo é um plano e tem ali aquela área quadrada. E a cidade tem uma área cúbica, né? Ou seja,
dentro do meu apartamento eu tenho essa parede, tenho as 3 paredes da varanda, eu ainda tenho a grade da varanda, tenho a janela da sala, tenho toda a fachada do prédio, tenho o telhado da casa. Você acha que a produção urbana, como em São Paulo, ela pode ter uma qualidade que a produção do campo tem? Ou até um volume maior do que o campo produz? Olha, tudo é uma questão de manejo, sim. Mas tem muitos desafios também. Por exemplo, assim, às vezes a gente pode produzir mais porque a gente tem uma questão com nutrientes muito mais acentuados do que no campo, em um determinado contexto. Por exemplo, a quantidade de material particulado na atmosfera de São Paulo é muito grande, né? E isso é precipitado e o reino vegetal se alimenta disso, né? Então, há uma produção, se sabendo fazer o manejo com essa questão que acelera a área produtiva, né? E também, assim, o espaço sendo bem organizado, bem planejado, ele pode ser um sistema de policultivo intenso, né? Acho muito mais fácil em termos de instalações e de reaproveitamento de recursos como as águas cinzas, né? Então, dá para fazer um contexto bem produtivo. Não sei se mais que o campo, depende do local. Acho que tudo é relativo, né? Mas, assim, por exemplo, em relação à periferia de São Paulo, produz mais se a gente instalar hortas na região mais do centro da capital. Produz bastante, dá para Tanto sustentar o praças, meio urbano. telhados, Sim, fachadas, né? As verticalidades. Entendo. Olha, o sim. pessoal do Embalando Sonhos, Escola Embalando Sonhos, Escola da Floresta Olho da Coruja, perguntou se você concorda que é possível, desde cedo, utilizar com as crianças pequenas denominações científicas, em vez de minimizar os termos, né? Pensando que assim os alunos possam entender melhor os princípios naturais. Você concorda? Usar os termos científicos desde cedo com as crianças? Eu concordo, mas numa linguagem lúdica, né? Assim, e também num processo de contação de história. Eu trabalhei um tempo numa escola que trabalha a questão de valores humanos e que trabalha com a criança, a educação do infantil, o prezinho, o jardim, né? Então, a gente começou, por exemplo, a aula de educação ambiental lá, o Floresta Escola, nós começamos fazendo um buraco no solo, era a área que tinha na escola, a área verde, que foi destinada às aulas de educação ambiental, embora não fosse um solo concretizado com a manta de cimento, mas ela era praticamente isso, porque era um solo a uma alterita, né? Então era meio que tão compactado, sem oxigênio, que parecia um cimento, um concreto, né? E aí o jeito que a gente achou para ir trabalhando essa questão foi fazendo um buraco que era um túnel que ia dar no fundo da terra, no centro da terra. Então, dentro dessa história, dessa ação, a gente foi contando toda uma história dessa parte subterrânea do solo. Então, a gente falava de vulcões, falava de caverna, e tudo isso numa formação de contação de história. A criança foi compreendendo a química, a mecânica do planeta, né? Então, é possível, sim. Me Agora, lembrou claro... A Convenção dos Ventos, da Ana Maria Primavera, né? Acho que é um livro que o pessoal... Eu não sei o nome de quem opera o perfil da Escola da Floresta Olho da Coruja, mas está sempre presente aqui nas lives, super participativo, agradeço muito o prestígio, né? Um livro que pode ajudar muito a isso que a Cris está falando, né, de trazer com a contação de história, com o lúdico, os termos científicos, é a Convenção dos Ventos, da Ana Maria Primavera. Um dos que eu mais gosto é o Quartinho de Luz, que a Ana Primavera fala que são 2 quartos de luz conversando entre eles, e como que eles chegaram, como que eles foram parar na raiz, né? Eu entrei pela folha, eu vim por uma partícula de oxigênio, é incrível. Assim, quer dizer, eu transportei energia, né, ATP, ela vai falando, acho incrível esses contos. Pronto, fica aí uma dica, fixei aí o comentário no comentário o link do livro, já vou tirar para quem quiser copiar. Agora, como, Cris, a aprendizagem, a gente começou
eu comecei aqui a nossa transmissão com a pedagogia da pandemia, que é do pessoal da escola Florestan Fernandes, que é ligada ao MST. E também você está muito ligada ao movimento, à Pastoral da Terra, né? E como é que é essa aprendizagem das crianças no campo? É uma coisa é a periferia, né? Carapicuíba, que tem ali esse, não vou dizer periferia, mas você disse que é uma área de quebrada, né? De São Paulo. E como é que é a relação terra, criança, sociedade no contexto do MST? Como é que é a aprendizagem deles no campo? Olha, é bem apostado na pedagogia da liberdade mesmo, né? E assim, eu posso falar um pouco mais assim com exemplos do projeto. Trabalhei 5 anos, de 3 a 5 anos no projeto no assentamento da Comuna, que é Dom Helder Câmara, né? Que é na região periférica aqui também de São Paulo, na cidade de Jandira, com crianças da creche desse assentamento. Né? São 139 famílias assentadas, e a relação assim era a educação, a alfabetização, a inclusão dentro da escola, mas o tempo todo conectado com a natureza e também com a produção do alimento, né? E aí todo um contexto assim sutil, mas assim dessa questão assim, da onde vem o alimento, a história, da onde vem o alimento, da onde vem a moradia, a matéria-prima disso. Então, uma brincadeira de aproximação pedagógica com a nossa mecânica diária e o atendimento das nossas necessidades. Então, é uma educação naturalizada, no sentido de que a criança, a partir das suas necessidades, ela desenvolve o saber. Ela constrói ali o conhecimento, né, a partir dessa necessidade. Preciso comer amanhã, né? Isso. Então, eu preciso saber o que eu preciso fazer hoje para poder comer amanhã, né? É uma relação Isso. bem Agora, direta, né? bem direta. Então, assim, por exemplo, lá na comuna, as crianças, elas plantam, elas têm toda uma questão da aula, dentro da sala de aula, mas também tem na horta, né, no espaço verde, e daí elas colhem isso e levam até a cozinheira. Então, ela entende todo o processo dessa E brincadeira. E depois na hora da trabalha também o recreação, resíduo para compostagem, para... sim, sim. E daí depois do almoço, aquilo que ficou no prato sobrou e os restos vegetais da cozinha vão para o minhocário, para a compostagem. Então elas vão entendendo todo esse processo. Claro que brincando, né? Assim, a gente tem um túnel de minhoca, de tecido, onde a gente entra para saber como que é a vida da minhoca, o que ela faz debaixo do solo, como que ela consome os resíduos, mas ao mesmo tempo tem a composteira, onde a gente coloca os restos vegetais, e aí a partir de um processo metabólico daqueles microseres, aquilo é transformado num humus, vai para a horta, onde a gente põe a sementinha, brota o alimento, a gente colhe e leva para a cozinha. Então, essa mecânica desenvolve o aprendizado da criança, né? E com isso, uma consciência de cidadania. E você acha que essa máxima do campo de comer o que tem e não comer o que se quer interfere nas relações humanas? Quero dizer, quando uma criança urbana que come o que quer, porque vai ao mercado e compra, está tudo lá disponível, só ter o acesso capital e está lá posto na mesa. No campo, come-se o que tem. Hoje tem cenoura. Inclusive, você me mandou fotos de uma cenoura em floração, né? Essa é na sua casa? Não, essa é numa agrofloresta. Eu vou deixar aqui, vamos falar sobre isso. No assentamento. Vamos. Comer o que tem, não comer o que se quer. Essa agrofloresta é em que assentamento? Essa agrofloresta é... Nossa, essa aí... Essas são as cenouras? Não, as cenouras são essas. Essas são as cenouras, as outras eram a rúcula. Essa aí eu acho que é você acha que é no Nordeste? É linda, eu Eu não nunca vi lembro uma agora qual cenoura você... em flor ao vivo.
assim, linda, não é? Eu também É uma amo essa coisa. flor. É essa aqui, né? Demais. E produz muita semente, sim. E Nossa. essa cenoura, essa aí é uma agrofloresta onde a gente trabalha com colombianos que vieram trabalhar no Brasil. Então, assim, tem uma questão com refugiados. E aí tem uma criança que ela tem problema de visão, né? E aí eu brinco com ela que a cenoura é bom para quem tem problema de visão. E essa cenoura a gente plantou tudo com aspecto de Vênus e ela é docíssima, uma delícia. Que é Foi isso, muito Cris? A difícil a gente... plantar cenoura com aspecto de Vênus? Vênus, por exemplo, ele mexe muito com a questão do cobre, dos sais, do potássio, né? E na planta, no reino vegetal, o potássio é o que dá doçura aos frutos. Seja uma raiz, seja um fruto como uma banana, uma laranja, né? Eu até brinco com as pessoas, dependendo do aspecto de Vênus que a gente aplicar num pomar, até o limão fica doce, é Que impressionante. incrível. Não, mas espera aí, me conta. Como é que eu faço para fazer uma plantação com aspecto de Vênus? Por exemplo, os astros do sistema solar eles estão relacionados às constelações zodiacais. As constelações zodiacais, vou falar assim bem uma síntese, tá? Por A gente pode favor, desenvolver por se eu favor, porque senão mais do que isso você Mas... vai ficar para amanhã comigo e com o Fausto e com a Jéssica. Ok. E acabo com essa quarentena. Exatamente. Mas me diz, como é que é assim para um... Então, as constelações zodiacais elas estão relacionadas aos 4 elementos. Os 4 elementos são água, fogo, ar e terra, né? Então, terra, por exemplo, ela está associada à produção de raízes e ao manejo do solo. Água de folhas, fogo de frutos. Claro que não é só isso, Sim. em linhas gerais, tá? E ar de flores. Então, assim, se eu quero produzir a cenoura, no caso, e ela é uma raiz, qual é a melhor época de eu plantar? Com aspectos do elemento terra, que favorece a produção de raízes. Então, se eu pego Vênus numa constelação de terra ou a Lua numa constelação de terra fazendo um trígono com Vênus, eu acentuo a relação de alguns sais na solução aquosa do solo. Com isso, aquela planta que foi quebrada a dormência naquele período e foi fecundada naquele solo, essa sua semente... Me lembrei as constelações de terra. Quais são? É Touro, Capricórnio e Virgem. São ideais para o cultivo, a produção de raízes. Quando Vênus está passando por essas constelações, agora nesse exato momento me parece que está em Virgem, ou não? Em Touro. Agora nesse momento? Sim. Ela está em Touro. Pronto. Está em Touro e vai ficar retrógrada. Ixi, mas vai ficar atrás do nosso... Nossa, mãe. É. Então, quer dizer, se era para ser doce, se é Touro retrógrado, vai ficar salgado o negócio. Não vai ficar salgado. Nossa, mas não vai ficar tão doce. Mas quanta informação, Cris, quanta informação para extrair um alimento da terra do jeito que você quer, né? Assim, uma cenoura com aspecto mais doce, com aspecto de Vênus. Rafa, olha, deixa eu só concluir uma coisa. Depois, se você quiser até, não sei, apresentar mais algum desenho das crianças que tem aí. Deixa eu ver. As crianças percebem exatamente isso que você falou. Tem aqui um que você mandou, que é a mandala, né? Vai falando enquanto eu vou apresentando aqui. Pode falar. É assim, quando elas percebem que não você não é uma, manejo desculpa, da não é luz, uma mandala, é um mapa astral de uma plantação, é isso? Isso, de um jardim, do jardim que a gente estava fazendo. Assim, as crianças elas entendem que a luz, a astronomia agrícola, antes de tudo, é assim, você entender a mecânica celeste com a mecânica da Terra, e aí você manipula a luz. E esse manipular a luz está especialmente ligado com a química do solo, portanto, você pode amalgamar, né, aquilo que você está produzindo. Quando elas entendem isso, é incrível, porque daí elas dão beleza para a produção. Assim, elas sabem que o milho, o gosto do milho que elas querem, o tipo a textura, se tenro, se fibroso. Então, quando elas sacam isso, a produção enriquece em todos os sentidos, inclusive na colheita que a gente vai obter, né? Nos frutos crocantes, doces ou acridoce ou, enfim, ácidos, ardentes, picantes, é incrível. Então, quer dizer, só colocar semente no vasinho qualquer dia não é por aí, né? Não, então, não. Me explica esse mapa aqui, o que nós estamos vendo aqui?
Então, aí, por exemplo, estou ensinando às crianças essa questão dos 4 elementos. Então, assim, você vai ver que nas constelações de fogo tem o milho, que simboliza fruto. Aqui, Então, é o dia... aqui e aqui. Isso, são as constelações, que é Áries, Sagitário e Leão. Entendi. Uhum. Então, aí a gente planta fruto. O milho está simbolizando todo tipo de fruto. Então, laranja, banana, tomate, berinjela, jiló, tudo a gente planta nessas Independente constelações. se é cítrico, solanácea, é Sim, cereal. independe. Claro que assim, tem alguns que favorecem mais a produção, que nem assim, a constelação de Áries, ela favorece os frutos, por exemplo, cereais. É Né? essa aqui. Isso, essa Ares. aqui. Essa primeira. Essa? Isso. Assim, os frutos de Sagitário eu acho melhor para aquilo que tem polpa, bastante polpa, como melancia, melão, né? Então eles ficam mais potencializados nas constelações de Sagitário, Sagitário. que é essa aí, isso mesmo. De Áries, por exemplo, pimenta, né? Pimenta é um fruto que eu acho típico de Áries, né? Leão, por exemplo, são assim, tipo cacau, né? Um outro fruto, coco. Coco é um fruto Agora, bom de Cris, a leão. gente está falando isso no momento do plantio, ou seja, No momento do plantio, no momento de quebrar a da dormência, né? E semente, também quebrar a dormência da Isso. semente. Ou seja, se eu quebrar a semente da dormência, quer dizer, a dormência da semente numa de um fruto em Sagitário, por exemplo, de um melão, então eu vou trazer uma polpa mais vigorosa. Sim, ele vai ficar muito mais suculento. E se você usar os aspectos de Vênus, ele vai ficar suculento e docíssimo. A Filipa está perguntando aqui, e a de câncer? O que você pode falar sobre a de câncer? Câncer é ótimo para a gente plantar alface. Em câncer é É. água e a gente planta folha. Ou faz o É, manejo da a, água, A Filipa já irrigação. tem um aspecto assim de alface, então tá. Tá brincando. Que ela deve ser canceriana, deve estar perguntando. A gente Pronto. sempre pergunta do nosso signo, né? Exatamente. Bom, eu sou de Gêmeos. Fala aí, Gêmeos, o que é Ah, bom plantar? as flores mais belas. Ai, que estou. Alcachofra de gelo. Vênus é bom para a gente fazer jardim, para ser área de refúgio dos serviços ecossistêmicos, por exemplo, as Incrível, abelhas. incrível, É incrível. né? Então, assim, um As manjericão melíforas, plantado. né? As flores melíforas, né? Isso, Agora, exatamente. Aí a a gente. Josimara está dizendo aqui, Rodrigues, está dizendo que os povos da antiguidade utilizavam esse procedimento da astronomia agrícola, ou seja, é um conhecimento mesmo muito antigo. É, antigo ou ancestral, melhor dizer, ancestral do que antigo. Você tem um trabalho profundo com os povos originários, né? O Sim. que você aprendeu com eles? Qual a influência desse seu trabalho que há 30 anos você faz com os povos originários? Aonde? Em que lugar do país? O que você ensina para eles? O que você aprende com eles? Fala um pouco sobre isso para a gente. A gente já está um quarto, falta um quarto de tempo, né, de horas. Ainda temos muita coisa, acho que a gente vai ter que abrir outra live aqui, porque uma hora é muito pouco para conversar com a Cris, gente, pela madrugada. Vamos lá, me fala um pouco sobre Vamos. os povos originários, esse trabalho que você faz. Os povos originários, um aprendizado que eu tenho muito intenso com eles, por exemplo, é assim, eles não fazem nada sem antes consultar a mãe natureza, se é bom para ela. Então, assim, se é bom para a mãe natureza, a ação é realizada, né? E a outra coisa também que eu acho interessante é como eles sacam as coisas da natureza, né? Então, assim, por exemplo, a gente precisa de madeira para construção de alguma coisa, de uma casa, por exemplo. Então, eles Uhum. entram na floresta e a floresta, a árvore vai dizer se ela quer ou não servir como um aparato para a construção da casa dele. E aí, a partir dessa linguagem, dessa comunicação com os seres da floresta, com a árvore, enfim, com aquilo que eles estão extraindo que é necessário ser extraído da natureza para ter uma utilidade ali na aldeia, enfim, no assentamento onde eles estão vivendo, é que a partir dessa comunicação é que aquilo é extraído. Então,
eu acho essa relação, assim, o balanço perfeito para a gente ter sustentabilidade. Agora, né? não é um conhecimento único, né? Povos originários, a gente Não. está falando de um conjunto de mais de 270 nações indígenas só no Brasil, não só na América Latina. Eu não tenho esses números exatos, mas eu sei que é aí umas quase 300 de povos, né? E quais povos específicos você trabalha? Por exemplo, agora atualmente eu estou trabalhando com o povo Nokkikoi, que é os catuquinas, são os catuquinas que ficam na região do Acre, né? Então lá é floresta tropical, a gente está fazendo um grande SAFs agora, né, para a sustentabilidade deles. É uma SAF, TI. Sistema Agroflorestal Agrocentrópico. Isso. E eles têm uma TI, uma área quadrada, um território indígena já demarcado, com 33 mil hectares. Uau! Então, e aí a gente vai fazer um super mega agrofloresta lá para a produção de alimentos com criação de pequenos animais, né? Tem 2 açudes e aí a gente está fazendo um grande galinheiro para criação de 900 galinhas, né? É uma comunidade, são 8 aldeias, tem 782 pessoas, né? E, por exemplo, nessa comunidade, o calendário agrícola é totalmente demarcado pela astronomia agrícola. Né? Então, assim, olha, mas isso também para todos os povos, assim, eles contam o tempo através do sistema solar. Né? Então, através da mecânica celeste, é determinada a mecânica deles aqui na Terra. Né? E aí toda a produção agrícola é norteada nisso. Né? Inclusive, assim, há uma coisa que eu acho bem interessante, que assim, é muito comum nos povos tradicionais a queima, né? Então coloca para fazer o roçado, queima, põe fogo ali naquela capoeira, enfim, onde foi determinado, delimitado para fazer a roça, o roçado, e agora eles ganham essa consciência de que é melhor você não pôr mais o fogo, né? Então está crescendo muito essa transformação a partir da percepção, eu acho, agora daí não sei o quanto que isso tem uma implicação de realidade, mas assim, das minhas percepções, a partir do aquecimento global. Então, assim, eles estão conectados com a natureza o tempo todo, conversando com ela. Então, eles perceberam que o clima não é mais o mesmo, que isso, inclusive, foi determinando, inclusive, o ritmo da lavoura. Mas essa percepção, como é que eles chegam? Eu trago essa pergunta também alinhado com o professor André Moreira, que está aqui fazendo uma pergunta, que se esse conhecimento, ele pergunta, a origem desse conhecimento remonta à Mesopotâmia ou se trata de uma interpretação moderna desses povos originários? Essa percepção, essa leitura, essa organização do conhecimento, acredito que ele se refere. Estou fazendo a pergunta dele, mas também implicando aqui a minha leitura. Ele diz, ou ainda, a Cris é quem desenvolve esses conceitos, quer dizer, ali há o conhecimento do povo, que agora que eu esqueci o nome, que eu não conheço, lá do Acre. Os catuquinas. Os catuquinas. A sistematização dos conceitos, do conhecimento que é desenvolvido ali, é feito por você, por uma equipe de fora, ou isso já tem uma certa sistematização? Não sei se essa é a pergunta do André, mas eu trouxe para aí. Tá. Assim, não. Ele fala da Mesopotâmia também, né? Tá. Assim, em termos gerais, assim, a astronomia agrícola, que eu acho que é da onde vem essa pergunta do André, da Mesopotâmia, vem da Pérsia Antiga, a linha que eu sigo. Mas claro que ela está na Ásia já desde muito antes, assim, há mais de 7.000 anos. Eles já plantavam, né, a plantação de arroz, por exemplo, pelos chineses, especialmente, os indianos, tudo, é totalmente norteado pela astronomia agrícola. E a gente pode falar com certeza, assim, já é uma cultura milenar, né? Agora, a que eu sigo, que vem desse estudo da antroposofia, veio muito do conhecimento da Pérsia Antiga, né? E agora eu me banho bastante nos povos mesoamericanos, especialmente os incas, né? Os maias, os astecas, tal. Agora, os índios, eles seguem bastante a astronomia, os catuquinas, por exemplo, eles têm esse conhecimento. O que muda a nomenclatura, né? Então, por exemplo, no Acre, eles têm uma relação
com Órion, por exemplo, que nós, assim, da contemporânea, a gente não considera Órion uma constelação que Zodiacal, pertence né? ao zodiacal, né? Mas eles consideram isso. Então, assim, por exemplo, ela é um norte para determinar uma época de plantio No lá, ombro onde não é esquerdo de plantio. Órion sai Aldebaran, que é a cabeça de touro, né? Tá aí, Isso, que é né? do... E também sai o Pólux, né? Que é de Gêmeos, que é você. Eu sou gêmeos geminiano, né? Isso. Olha, Cris, temos aqui 5 minutos, mais ou menos, para a gente encerrar esse nossa live. Não sei se é hora de fazer pergunta, mais uma provocação, ou se é hora de já começar outra, para a gente fazer uma hora extra aí, porque eu acho que o assunto está rendendo imenso. Temos aí 24 espectadores. Se quiserem que a gente continue, que deem coraçõezinhos aí para subir. Se subir muito coraçãozinho, a gente encerra essa transmissão e começa uma outra com a Cris. É assim, é o termômetro. Senão a gente também pode encerrar. Olha, Cris, tá chovendo coraçãozinho, Cris. Você consegue ver daí ou só aparece para mim aqui? Sim, não, consigo, tô Olha, vendo aqui. então, eu acho que a gente... Ih, inverti a câmera aqui. Tô no quarto da pequena. Acabou mostrando a zona que está aqui. Vamos terminar essa transmissão, então, e começar Vamos. uma outra, para eu já... Isso deve demorar mais ou menos 30, 40 segundos só para eu salvar e começar uma outra, porque quero te fazer algumas perguntas e também dar a oportunidade das pessoas interagirem. Pode ser? Pode ser sim, até já. Até já! Até.